somos a EDP. A nossa energia é global. Estamos presentes na América do Sul, América do Norte, Europa e Ásia-Pacífico. Operamos em toda a cadeia de energia: geração, transmissão, distribuição, comercialização, solar, eólica e mercado livre. Nossa energia é inovadora. Desenvolvemos hoje as soluções que vão mudar o amanhã. Nossa energia é social. Por meio de nossas ações, já beneficiamos mais de 4 milhões de pessoas. Nossa energia é verde. Somos pioneiros e um dos maiores produtores mundiais de energia renovável. Queremos liderar a transição energética. Isso é mais que um compromisso. É uma escolha. EDP. Nós escolhemos a Terra. É um evento financiado, como a gente viu no vídeo agora, pela nossa Lei de Incentivo à Cultura Capixaba, com recursos da empresa EDP, mas muito mais do que isso, é um projeto que tem o envolvimento de vários espaços culturais da Secretaria da Cultura, de vários gestores, né, da nossa secretaria, enfim, com uma temática também tudo a ver com muito do que a gente debate, muito do que a gente faz aqui. Então é uma alegria enorme estar apoiando, estar participando de forma tão ativa e envolvida nesse projeto. Também dou as boas-vindas, já estive com o grupo mais cedo, mas dou as boas-vindas a todas e todos os convidados do seminário. A gente está vindo de outros lugares, se deslocando para cá. Sejam bem-vindos ao nosso estado, à nossa cidade de Vitória, e a todos vocês do público, que aproveitem hoje e amanhã esses debates, essas oficinas, enfim, as performances, uma programação, shows também, encerrando todos os dias. Uma programação tão rica, como eu disse, é de uma alegria enorme para a Secretaria, e encerro agradecendo novamente aos parceiros e a toda a equipe da Secretaria em nome do Nico aqui que está com a gente. Tá bom, gente? Muito obrigado. Agora, Clara. Boa tarde, gente. Eu sou a Clara Sampaio, sou curadora. Estou junto com o Nicolas e a Patrícia Rousseau organizando esse seminário por meio da produtora Atmo, que é a produtora que trabalho eu, a Mirella Esquena, Felipe Gomes, há 10 anos aqui em Vitória, organizando uma série de projetos, residências artísticas. E nesse seminário, além dessa parte da produção, a Atmo também fez a curadoria da instalação do Elvis Chaves, do Carlos Schiavini, que está lá na Biblioteca do Mais. Convido vocês para verem a obra, interagirem com esse trabalho. É uma peça que vai ficar em exibição por um mês, então tem uma duração estendida para além do seminário. Espero que vocês participem, consigam interagir com as pessoas que nós trouxemos especialmente para o Espírito Santo. Quero agradecer de novo essa parceria que a gente construiu, um projeto que foi feito em muitas mãos durante alguns meses, e que está agora, hoje, felizmente, sendo lançado. E agradecer a presença de vocês hoje. Espero que vocês gostem bastante, como nós estamos gostando da experiência. Obrigada. Oi. Olá, boa noite. Agradecer primeiro a presença de vocês também e contar uma pequena história que eu já contei hoje mais cedo. Mas em 2019, eu ainda na coordenação da Galeria Omar Macena, a gente fez um ciclo de debates em cima desse palco aqui, do Sônia Cabral, em parceria com Sônia, trazendo artistas, pensadores daqui do Estado, daqui da nossa cena, das artes visuais e também de fora. E nesse momento de interlocução com esses convidados de fora, o Guilherme Marcondes está aqui, o Guilherme que em 2019 estava também aqui em cima desse palco, e agora de novo, amanhã. A gente, de alguma forma, começou a construir a possibilidade, ainda nem imaginada, desse seminário.
com parceiros como a Solange Farcas, da Associação Cultural Vídeo Brasil, né, que depois a gente vai exibir na Galeria Marmacena, e lá no museu, né, no Mais, e assim se aproximar da Arte Brasileiros, né, e a Arte Brasileiros começar a ter essa atenção também para a produção artística a partir daqui, né, do que a gente está produzindo, do que a gente está pensando, do que a gente está discutindo, e como as nossas produções têm vazado, né, do Estado. A gente tem visto nossos artistas, nossos professores e professoras, pensadores e pensadoras, né, daqui, se articulando em grandes instituições, que é o caso da ANAP, que é o caso da Ohana, que estão aqui também hoje, que vão, né, participar desse seminário nas mesas de amanhã. Então, gostaria de agradecer também, né, pelo museu, né, pela secretaria, a parceria com a Arte Brasileiros, a parceria com a Atmo, a parceria com Sônia Cabral, que é nosso fiel escudeiro aí, e principalmente agradecer a vocês, né, artistas, professoras, professores, pensadoras, pensadores, né, que articulam a cena artística aqui, né, a nossa cena artística, todas as batalhas que a gente tem travado, né, todos os dias para que a nossa produção seja fortalecida aqui dentro, né, da cidade, dentro do Estado, e assim ser fortalecida nacionalmente. Muito obrigado. Bom, boa tarde a todos e todas. Quero agradecer imensamente a todos os presentes e a quem nos assiste, em especial ao secretário de Cultura do Espírito Santo, Fabrício Noronha, e à equipe da Secretaria de Cultura. A dona Virgínia Casagrande, que talvez viria nos ver hoje, não sei se conseguiu chegar. A Nicolas Soares, diretor e curador do Mais. Ao nosso patrocinador, a EDP, que é uma empresa de serviços gerais e que está em vários pontos do Brasil e do exterior. A Atmo e a sua equipe, com quem conseguimos, quero dizer isso como um fator importantíssimo, ao meu modo de ver, trabalhar numa parceria de realização impecável ao longo de 12 meses. A Atmo, a Arte Brasileiros e, por fim, pensar quanto essas equipes, apesar das suas distâncias culturais, etc., conseguiram, por entender que era uma espécie de meta-trabalho do que pensamos, chegarmos ao ponto em que chegamos, o que envolve efetivamente muito trabalho e muitas ideias em conjunto. Quero agradecer também a equipe da Arte Brasileiros e, por fim, especialmente a todos os nossos convidados, palestrantes e mediadores. Eu vou falar um pouquinho mais porque gostaria de pedir permissão ao público capixaba para falar em nome da minha origem, como argentina, neta de filho de uma indígena com um francês, um criollo, como se disse na Argentina, como se diz na Argentina. É como imigrante exilada da ditadura argentina que chegou ao Brasil há 49 anos, onde criou seus filhos, casou e criou seus filhos. Sou, portanto, alguém que não conhece fronteiras, alguém que sempre entendeu as diferenças como parte do conhecimento, do crescimento e do amor. Este seminário não ocorreu por acaso. Exatamente um ano e meio atrás, Fábio Cipriano, diretor da Faculdade de Filosofia, Comunicação, Letras e Artes da PUC São Paulo, membro do Conselho Editorial de Arte Brasileiros, iniciamos um recorrido por vários estados e cidades do Brasil com o objetivo de mapear a situação da cultura contemporânea brasileira em diferentes estados do Sul
e do Norte e Nordeste. Para nossa alegria, encontramos no Ceará também e no Espírito Santo, em Vitória, um panorama distinto ao de São Paulo e Rio de Janeiro. Apesar dos brutais cortes de investimentos do governo nacional bolsonarista, apesar do obscurantismo em que o país tinha sido mergulhado durante a pandemia, encontramos no Espírito Santo uma intenção pública e política de continuar investindo em cultura e educação. Foi assim que conhecemos o Parque Cultural da Casa do Governador, o MAES, e o intento da restauração de vários dos prédios tombados públicos. Isso pode parecer uma bobagem, mas não é definitivamente o que acontece em todos os estados e até, inclusive, em São Paulo. O resultado dessa aproximação foi o desejo de fazermos este encontro, um encontro fora do eixo das capitais hegemônicas no Brasil. Arte Brasileiros foi fundada há 15 anos como uma plataforma de debate e reflexão, e com este intuito, o de criar pontes entre diferentes áreas do conhecimento, entendendo que a arte é um pivô que surge do ímpeto de um ser social em contato com seu território, sua história, sua natureza, capaz de trazer, capaz de lutar contra o apagamento e o respeito pela memória, capaz de atravessar fronteiras de cor, raça, religião e gênero. Há inúmeras hipóteses sobre a marcha e contramarcha que viemos sofrendo nas conquistas que tinham se alcançado. Mas me refiro ao fato de que estamos passando por momentos de alguns retrocessos dos quais já tínhamos praticamente deixado atrás. Antes imaginava, durante muitos anos pensamos que poderíamos apenas com o voto nos dedicar à arte, ao pensamento, à ciência e aos investimentos e ao respeito de um pelo outro. Contudo, temos uma estrutura que o capitalismo e o colonialismo estruturaram numa dependência que deixou uma marca indelével e que garantira que tudo continuasse igual. Então, de alguma forma, é isso que vemos quando vemos um Donald Trump ganhando nos Estados Unidos, com ares de novo imperador, e que pode causar risos, mas que causa espanto imaginar em 2025 que ele possa dizer que quer arrasar uma terra como Gaza, mais do que já está, para construir hotéis de luxo. Toda esta insensatez está aliada a uma tecnologia poderosa que faz com que, por exemplo, o Google chame o Golfo de México de Golfo de América. Ainda assim, os que defendemos a civilização estamos nas nossas trincheiras e vamos a continuar estando. No nosso caso, na trincheira da cultura. Vocês, de historiadores, pesquisadores, artistas, escritores, curadores, professores e gestores de instituições hegemônicas e não hegemônicas, foram chamados para este encontro porque entendemos que a decolonização é um ato em si mesmo. A decolonização tem que se fazer em um ato e não apenas é uma metáfora, não apenas pode ser uma narrativa. Estas vozes que inclusive falarão e que sustentam o limite até inclusive de que a civilização está em perigo, como por exemplo o pesquisador
Malcolm Ferdinand escreve e estará amanhã conosco, fazem com que as lutas pela justiça social dependam da elaboração permanente de metodologias críticas e projetos que contemplem a defesa incondicional da justiça social, das culturas de cada território e seus recursos econômicos. Este foi, pelo menos, o desejo de trocas com relação às ideias que gostaríamos com as quais gostaríamos de estar juntos com vocês. Mais uma vez, agradeço imensamente, de todo o coração, a presença de todos e o abrigo que vocês nos deram. Gostaria, então, de abrir nossos trabalhos convidando a Glicéria Tupinambá para vir ao palco. Glicéria tem 43 anos, é artista e professora indígena e da aldeia Serra Padeiro, localizada na terra indígena Tupinambá de Oliveira, no sul do estado da Bahia. Ela é ativista, política e religiosa, concluiu a licenciatura intercultural indígena no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia e tem uma pós-graduação em Antropologia Social. A Glicéria ganhou o prêmio PIPA em 2023, mas estará conosco fazendo uma representação junto àquilo pelo qual ela é extremamente conhecida, que é a sua relação com o manto.
convidar vocês, né, se sentirem à vontade, participar um pouquinho da minha cultura. Porque o nosso ritual, o Poranci, o Toré, ele é feito com muita gente. Ele é cantado coletivamente. Eu posso cantar aqui sozinha, mas eu precisaria que vocês também. E, para iniciar o nosso ritual, a gente primeiro faz 3 gritos. É um grito que vem daqui, não é um grito de socorro, não é um grito de medo, não é um grito que é uma oração. É um jeito de rezar. É um grito que você ecoa e nosso pai Tupã, ele inclina o ouvido para te olhar. A gente entende que ele seria, tipo, a gente seria uma criança, ou ele está muito ocupado, e quando grita, né? Se você vê uma criança pegando alguma coisa e você grita, ela para, né? Então, é a mesma coisa, o nosso pai Tupã, ele vai te inclinar o ouvido para te ouvir. Então, sempre no ritual, a gente faz os 3 gritos. Posterior, eu queria que vocês ficassem de pé, e a gente vai poder pisar o pé direito e levantar e fazer um movimento assim, que vai ter um som que seu corpo vai produzir com essa pressão do pé no chão. Que esse é o ritmo que dá para a gente dançar, celebrar. Então, é um pouquinho que eu posso trazer dessa dimensão do meu território para vocês. Pode ser? Só para iniciar. Eu grito, vocês gritam, eu grito, vocês gritam. São 3 gritos, ok? Vamos lá. Agora de pé. E é bem simples. Tupinambá pisou no chão e eu vi a terra tremer. Né? Tupinambá pisou no chão e eu vi a terra tremer. Ou cadê os meus parentes? Vai buscar que eu quero ver. Então, o pé arritmado é esse. Ok? Tupinambá pisou no chão, eu vi a terra tremer. Tupinambá pisou no chão, eu vi a terra tremer. Oh, cadê os meus parentes? Eu vá buscar que eu quero ver. Oh, cadê os meus parentes? Eu quero ver. Tupinambá pisou no chão, eu vi a terra tremer. Pisou no chão, eu vi a terra tremer. Oh, cadê os meus parentes? Eu vá buscar que eu quero ver. Oh, cadê os meus parentes? Vai buscar que eu quero ver. Obrigado. Eu não vou fazer um toré arrochado, porque não dá, não tem espaço. Mas obrigado, gente. Não doeu nada. Doeu? Ótimo. Muito obrigada a todos pelo convite. Fiquei muito feliz em saber desse seminário da arte brasileira, né, em nível nacional e internacional, que discute a cultura, né, e traz uma diversidade de questões e traz à tona para ser debatido. Eu fiquei muito feliz e eu trouxe esse vídeo para vocês para mostrar. Trouxe o manto em movimento e em silêncio. Por quê? É o silêncio que sempre foi silenciado, né? Sempre ficou lá naquele lugar. E quando eu imaginei um manto, para mim, é desse jeito que eu imaginava um manto, no território. Andando em todo o espaço do território, na água, na mata, na roça, né? Dançando no terreiro, né? Sendo abraçado. Então, quando eu pensei em ver o manto, eu não vi o manto dentro de um museu, dentro de uma vitrine. Eu pensava além da vitrine.
E eu acho que foi isso, esse chamado, né, de buscar um manto tupinambá, que o manto, esse manto que vocês estão vendo, é um manto de Copenhague, que hoje se encontra aqui no Brasil, no território brasileiro. Antes, ninguém tinha essa imagem de ver o avesso, o verso, né? A gente fala do avesso, do verso, do manto. Foi meu primeiro encontro com esse manto, foi em 2022. Apesar que esse manto já tinha vindo para o Brasil em 2000, o qual Dona Anivalda, né, a mãe da cacique Valdelice, foi convidada, foi levada pela instituição da ANAI, através de Guga, né, que é Augusto da Laranjeira, pagou a passagem e levou, como todos os brasileiros, teve a oportunidade de ver a mostra, né, dos 500 anos, em São Paulo, pôde ver o manto, assim Dona Anivalda também pôde apreciar o manto. E o que é importante é que nós, povos indígenas, estávamos buscando o nosso reconhecimento, pois nós, tupinambás, eram declarados na história como extintos. Então, provar para uma sociedade que nós continuamos a existir. Hoje, graças a Deus, tem a Convenção 169, que as pessoas podem se autodeclarar indígena, né? E antes não. A gente teve que a terra mostrar, a gente teve que provar, né, que a gente passou por uma sabatina, foram uma equipe de 5 profissionais para atestar que nós estávamos falando as verdades, que nós somos tupinambás. E provamos para todo mundo que nós somos tupinambá, temos um território no sul da Bahia, que está lutando pela demarcação. Recentemente, a gente teve uma audiência pública em Brasília, pedindo para assinar a terra tupinambá. E o mais importante foi que esse território, para a gente buscar esse território, a gente fizemos retomadas. E, o intuito de agradecer essas retomadas, em 2000, eu resolvi fazer o primeiro manto. E esse manto foi para a exposição dos primeiros brasileiros, com a curadoria de João Pacheco. E, daí em diante, nesse período que eles pediram para levar esse manto, porque eu tinha feito para o Encantado. Encantado, gente, para quem não conhece, na nossa cultura, é uma coisa muito fina. Ele surge com a criação da humanidade. É diferente de caboclos, de outros espíritos. Encantado, ele traz a sua essência. Tipo, ele existe com a criação. Exemplo, caipora. Ela existe, ela é guardiã. Ela surge com a criação. Ninguém virou caipora. Caipora não nasceu, morreu e virou caipora. Caipora é caipora. É um ser, um espírito que surge com a criação da humanidade. Dá para entender o que é encantado? Pronto, né? Situar. E, para a gente, é isso que é encantado. Só que tem uma coisa mais interessante ainda, que na busca, que os pajés tupinambás que tinham essa relação de sonho e diálogo com esses encantados, eles também conseguiam trazer um espírito e materializar, desde o maracá, e eu entendi também que o manto e a borduna também, vou falar de agenciamento espiritual. Né? Então, ele conseguia colocar os espíritos dentro do maracá, chamava o espírito Itamaracá. É o espírito que poderia falar. E, daquele dia em diante, você tinha que cuidar dele como se fosse um filho. Tinha que dar comida, alimento, tudo que era preciso, para ele continuar a existir e a falar. Então, é sua responsabilidade. E eu não entendia quando o manto falou comigo. E o manto falou para mim que ele estava voltando, né? Porque a gente fez uma carta solicitando, em 2000, Cacique Babau assina, solicitando a doação do manto para o Brasil, para o Museu Nacional, porque a gente estava... o museu, em 2018, houve aquele incidente, né? Pegou fogo, e uma das lideranças carajás, uma mulher ceramista, ela tomou a atitude de mandar a primeira boneca carajá para compor a coleção do Museu Nacional para mostrar a presença indígena, porque queimou tudo sobre a cultura indígena, se tornou cinza. O meu manto estava em outra exposição, estava em itinerância, então ele não queimou. E aí a gente resolvemos construir uma grande exposição dos povos indígenas. E aí a gente resolveu, na Serra do Padeiro, colaborar.
Então, a gente colocou o cocá do cacique, que ele iniciou a luta pelo território, mandamos uma pedra, que é um curisco, mandamos um facão de pedra, que a gente tem. Então, todos os artefatos que a gente tem dentro do território, e, inclusive, os cacos de cerâmica que foi utilizado para atestar que nossa nação é tupi, foi mandado também nessa coleção para o Museu Nacional. E aí, João, sério, vamos pedir um manto? Aí eu falei, não. Primeira resposta. Ele fala com o cacique. Eu falei, o cacique pensa a mesma coisa que a gente, não. Aí ele consulta os encantados. A gente consultou o encantado. O encantado faça a carta, vai alguém escutar o manto. Aquele que estiver preparado para voltar, irá voltar. Aí a gente obedece. Quando o encantado manda, a gente obedece. Aí fiz a carta, o cacique assina, pedindo a doação, e a gente envia a carta. Aí eu recebo, Renata Valente faz a parte dela, né? Entre em contato com a curadoria, que no caso era a Mili, lá no Museu Nacional de Dinamarca, que manda um convite para mim para participar de um Tem Quem Quer, de um seminário e outras atividades, e eles colocam à disposição todos os mantos para mim ver. São 16 artes plumárias que tem lá, e eles colocam para mim à disposição para mim escutá-los. E esse manto falou comigo que estaria pronto para voltar para o território e pediu que eu arrumasse a casa. Gente, eu não consegui arrumar a casa, mas eu tentei. E eu tentei de que maneira? Com um manto que surge dentro do território. Esse outro manto que surge, que nasce dentro do território e que eu concebo com minhas mãos, ele é feito com todas as pessoas dentro da comunidade. Dos sonhos, os pássaros que lá deixam as penas, as crianças que catam as penas no terreiro. É todo um envolvimento para nascer um manto. E não faz de um dia para o outro, e não faz na nossa vontade, é na vontade do manto. E assim o manto surge, e é esse manto que depois vem falar para mim que tenho que buscar os meus deuses, as minhas deusas, encontrar a Magé, a mulher, a que transmite o conhecimento e os saberes para a menina moça, que cuida da criança do seu primeiro filho, a parteira, a benzedeira. Essa mulher se chama-se Magé, é que transmite esse conhecimento. E ela foi apagada da história. E aí, esse manto que eu faço, que está em exposição, que está para discutir, pensar outra lógica, eu utilizo a ferramenta da arte, porque é o espaço que se coloca mais aberto para se abrir esse debate e reflexão diante da sociedade. Então, tem um manto embaixador, um manto feminino, para chegar nas pessoas e conversar e abrir esses diálogos. Então, foi assim que eu consegui, no Brasil, através de apoio também da Funarte, de todas essas de apoios, né, de pessoas importantes, que fez com que esse manto ganhasse uma voz e preparasse a vinda do manto. E, em 2023, recebo o resultado da carta, a resposta da carta, que é positivamente para a doação para o Brasil, o manto. Não houve a questão jurídica, e nem houve essa questão da mobilização do país, da pátria, da sociedade, né, envolvente e muito mais, para pedir o manto de volta. Então, houve esse diálogo, esse pedido e essa consulta aos encantados, e que possibilitou do manto, que é uma espiritualidade muito viva, muito forte do meu povo, que voltou para o território brasileiro, para os povos indígenas e para o povo brasileiro, por qual assim pertence. A gente tem que ter orgulho de uma história. As pessoas que ocuparam esse país deixaram canhões, deixaram fortes, deixaram muita coisa de concreto. Mas também nós, tupinambás, ocupamos o velho mundo, e com o que era mais de belo, precioso e frágil. É um manto de 400 anos, que parece que as penas foram feitas ontem. Então, o que leva uma peça... Ele está dentro da coleção do rei. Olha o lugar, na coleção do rei.
está dentro do tesouro da cultura do país, da Dinamarca, e eles abriram mão, aceitando um pedido de uma comunidade, e eles ouviram que o manto tinha o desejo de regressar ao seu território brasileiro. E sabe muito bem que o Rio de Janeiro é a aldeia Tupinambá. Muito bem registrado, muito palco de muita batalha. O manto se encontra, sim, em solo, em terra Tupinambá. As pessoas precisam entender que o Brasil não é demarcação de terra que vai dizer que a terra é Tupinambá, mas que o território brasileiro inteiro é terra indígena, é terra dos povos originários. E que nós acolheu todas as pessoas aqui. Não foi nós que criou a guerra, não foi nós que ditamos a guerra. Nós acolheu. E eu falo para as pessoas que a gente retomou o Velho Mundo, a gente ocupou o Velho Mundo. E os marcos são esses 11 mantos que tem na Europa. Na Itália, na Dinamarca, na França, na Suíça. São 5 países que detêm, né, na Bélgica, que tem. E a gente acha que trazendo tudo de volta resolve. Não. Eu creio em muito mais. Eu penso para além do museu. Eu quero entender a minha história do meu povo. Todo mundo sabe explicar a história de como empalharam o gato do faraó. Todo mundo conhece a história daquelas monumentos gregos, né? Porque caiu o nariz. Todo mundo sabe a história, tudo antes de Cristo. E do meu povo, que foi 500 anos ali. Eu acho que nós, povo indígena, povo brasileiro, a gente tem que ter orgulho da nossa história. A gente precisa realmente entender e tomar para nós realmente a nossa história. A nossa história não foi trocada por espelho, como muitos dizem ou muitos foram ensinados. Eu li vários documentos e não tem nenhuma marca de urucum ou de genipapo dizendo que essa terra foi vendida ou trocada. Mas eu cheguei no Palácio de Versalhes, no trono do rei, e tinha lá, no teto, a presença de uma mulher tupinambá, muito guerreira, porque estava com todos os instrumentos, de arco, flecha, lança, borduna, aos seus pés. E um jacaré também, que é o mais importante, que o jacaré tinha cara de cachorro, que ele não sabia desenhar o jacaré. Mas está lá o jacaré. E o manto vestido, cobrindo o corpo daquela mulher. E é no palácio, e aonde é o trono do rei. Então, gente, a nossa história, a nossa narrativa não passa apenas pelo roubo. Passa pela diplomacia. Aonde é que está a presença do manto? Está na posse do rei, nos cuidados do rei. A gente tem que ter cuidado com o que a gente está falando, pensando, porque a gente pode cometer alguns erros, mas a gente pode reverter algumas histórias. Todas as histórias podem coexistir. Eu só estou dizendo que existe mais um além do roubo. E a gente é importante a gente conhecer. E a arte que nos apresenta uma força muito grande da nossa cultura, assim como a ciência. As pessoas não pensam que a arte é só para nos distrair, nos relaxar, mas elas nos ensina, ela nos valoriza, elas traz saberes. A gente, em cada território, a gente tem nossas bibliotecas vivas, que são os mais velhos. E cada um deles tem um saber. Esse manto, eu sei que é a nossa assinatura por causa do nó. É o nó. Todo mundo tem uma assinatura, né? Todo mundo se identifica por uma assinatura. E o manto, o verso do manto, é a assinatura.
E a assinatura do meu povo é a assinatura que me identifica e é a assinatura que eu consegui recuperar e surgir todos os outros mantos. Então, gente, muito obrigado. Agradeço que os ouvidos de vocês por me emprestar e participar desse pequeno ritual. Gratidão. Boa noite a todas, todos, todes. Meu nome é Fábio Cipriano, eu sou um dos organizadores aqui, a Patrícia já me anunciou. Quero agradecer a Glicéria, é muito legal, me lembrou das falas do Jaider Isbel, que dizia que usou e usa a arte contemporânea como uma plataforma para a defesa dos direitos indígenas, né? Eu acho que o que esse seminário quer trazer é exatamente mostrar, né, como a arte ela é um lugar para narrativas contra-hegemônicas, e a gente tem feito um esforço muito grande para ressaltar exatamente esse caráter do que é inovador, do que é disruptor, e não ficar só se queixando, né? A gente tem muito do que se queixar, mas a gente também tem muito para falar e tem muita coisa bacana acontecendo, e é muito feliz que isso aconteça agora em Vitória, né? Eu acho que o seminário ele vem para cá exatamente porque o Espírito Santo, como a Patrícia também falou, tem iniciativas que são muito importantes no campo da cultura e exemplares para o país. Então, é muito bom que a gente esteja fazendo agora essa edição aqui. Eu tenho a alegria de coordenar a mesa que se chama Experiências da Luta Anticolonial no Sistema das Artes por uma contraofensiva saudável, radical e com amor. E aí eu quero chamar, então, as pessoas que vão compor essa mesa, que são a Lia de Castro, o Marcos Vinícius Santana e o Guilherme Marcondes. Por favor. Eu vou apresentar primeiro a Lia, então, que a gente vai ter a fala, começando com a Lia, o Marcos e o Guilherme. E a Lia... Vou pegar minha cola aqui. Lia de Castro atua de maneira transversal no terreno das artes visuais. Há 9 anos é mediadora em espaços expositivos, desenvolvendo esse trabalho de forma concomitante em instituições de arte. Ela pesquisa a possibilidade de leituras de obras além das camadas de tinta. Lia dedica-se ao projeto Seus Filhos Também Praticam, no qual utiliza a prostituição como ferramenta de trabalho e investigação, aproximando-se de garotos com idades entre 18 e 25 anos, brancos, ricos e autodeclarados hétero. Nele, busca cultivar o diálogo e a escuta no domínio da raça, classe, gênero e sexualidade. Lia, é uma alegria que você abra aqui as falas nas mesas. Bem-vinda, e você tem 20 minutos. Quando faltarem 5, eu vou sinalizar de alguma maneira, tá bom? Ok. Eu vou começar com a frase que foi de um cliente que me chamou muita atenção, que ele fala: a prostituição é fundamental para manter a ordem social, que é o padrão de família. A partir do momento que esse cliente ele falou isso para mim, eu entendi que nós, prostitutas, a gente tem uma proposta colonial, né, a partir dessa manutenção que é o padrão de família. Ou seja, se eles usam isso a favor deles, eu posso usar isso a favor de pessoas transex que se prostituem, ok? Então, eu percebi que eu, como uma mulher trans e prostituta, eu poderia trazer outras narrativas em relação à prática sexual. O meu interesse era usar a prostituição como uma forma de diálogo para poder entender quem são esses homens. E a pergunta é, do projeto Seus Filhos Também Praticam, que é uma afirmação, não é uma pergunta. Mas eu parto da pergunta: quem são os novos homens brancos cis heterossexuais? Que é um padrão de pessoas. Porque quando a gente pensa numa memória colonial, a gente vai entender uma Europa, mas a gente está falando de homens brasileiros. Então, acho legal a gente pensar também a partir daqui, porque senão a gente não consegue desenvolver uma cognição anticolonial falando do branco como se estivesse no passado.
Então, meu projeto com eles, que se chama Seus Filhos Também Praticam, era eu dar para eles o desejo sexual, eles dar para mim a informação necessária. E a informação necessária eu fui o quê? Simplesmente colocando tópicos, né? Os meus maiores clientes, tipo 90% são homens cis brancos, né, da Forças Armadas, Polícia Militar, Polícia Federal, enfim, isso para mim não é um problema falar, porque eles estão em todos os lugares. E o meu interesse com esse grupo era saber como que a criminologia ou a justiça viam pessoas pretas e pessoas transex. Então, a gente ia fazendo essa troca, né, e essa troca era em forma de diálogo. Eu vou dar um exemplo. Eu fazia rua na época, parava um cliente, levava para minha casa, eu nunca atendi em motel e nem dentro do carro deles. Né, porque, para mim, tinha que ser na minha casa, porque era um ambiente que já tinha uma configuração decolonial. Era uma casa que eu tirei as portas, só tinha textos de pessoas pretas e pessoas trans. Então, já tinha uma narrativa que era a partir do olhar. Eles entravam lá e eles ficavam meio do tipo, uau, de quem são essas obras que eu pinto? Aí eu falava, não, depois a gente fala sobre isso. E aí, quando eles voltavam, e se mesmo uma pessoa voltava pela segunda vez, eles não pagavam em dinheiro, pagavam em informação. E o que eu fazia com o primeiro cachê que eles me pagavam? Eu comprava um livro para ler para ele quando ele voltava. Bell Hooks, Angela Davis, Chinua Achebe, Ashley Mbembe, enfim. Então, dependendo da prática colonial dessa pessoa em relação à prática sexual comigo, eu comprava o livro para a gente poder trazer outras narrativas. E o que me chamou a atenção foi a falta de informação que esse grupo privilegiado ele tem. E aí me fez pensar de um texto que eu já tinha lido, uma época, que chama Ignorância Branca. Alguém já leu esse livro? Livro não, perdão, é um texto, Ignorância Branca. É só jogar no Google, coloca lá Ignorância Branca, do Charles Miller. É curioso que o Charles ele vai falar o seguinte, ele é um sociólogo americano. Perdão, eu acho que é da Jamaica, enfim. Ele vai falar o seguinte, a cultura pensada pelos brancos é feita pela ausência da informação, ausência da verdade. E, a partir daí, esses brancos vão criando uma memória que se torna uma cognição cultural dentro de um espectro colonial. Ou seja, o branco também ele passa por um processo colonizador. Francis Fanon já falava isso também. Francis Fanon fala, olha, para um branco não ver a outra pessoa como ser humano, ele também passou por um processo colonizador. Então, para mim, o interessante com esse grupo de rapazes, que passou durante uns 3 anos, mais ou menos 2.000 homens brancos, cis, entre 18 e 25 anos, era levar para eles informações de quais eles não tinham. E, para mim, não era interessante eles mudarem em relação a mim. Para mim, era interessante eles mudarem em relação ao grupo deles. Né? Porque uma coisa que eu sempre falo e venho dizendo, que o racismo não é uma conta que eu tenho que pagar, a transfobia não é uma conta, e a gente vem pagando uma conta muito cara, que pessoas pretas e trans não conseguem desenvolver uma linguagem artística em relação à própria transfobia, ao próprio racismo, porque todo momento a gente tem que estar revisitando o próprio museu. Né? Então, os Seus Filhos para mim também praticam, ele é um projeto de reestruturar a cognição e o campo da visão dessas pessoas. E aí me fez pensar de alguns clientes também, que eles eram donos de empresas, e a gente falava muito sobre, que estava muito em alta, né, que os brancos adoram falar, representatividade, tem um outro nome, inclusão. E eu lembro que eles falavam assim para mim, não, hoje, se precisar de uma pessoa preta, a gente simplesmente convida uma pessoa preta para trabalhar. Aí me fez repensar o seguinte, a inclusão e a representatividade ela não é suficiente. Ela se tornou uma armadilha para pessoas pretas. Ou seja, nós, pessoas pretas ou pessoas cis, a gente não quer ser inclusa no ambiente racista. A gente não quer ser assimilada a pessoas brancas. Então, isso me faz lembrar um livro do Chinua Achebe, que ele vai falar, o Chinua Achebe, aquele que não nomear o verdadeiro nome do inimigo se coloca em risco. E é isso que as empresas faziam, colocava nós dentro de trabalhos, dentro da inclusão, mas, dentro daquele trabalho, nós tínhamos que falar como pessoas brancas.
se comportar como pessoas brancas, rir como pessoas brancas, amar como pessoas brancas, odiar como pessoas brancas, gastar como pessoas brancas. Então, a inclusão ela não é mais suficiente. Não queremos ser assimilada a pessoas brancas cis. Então, acho que esse é um momento de a gente refletir sobre algumas palavras. Por isso que eu gosto muito de ler o Achille Mbembe, que ele vai falar, tem algumas palavras, né, que não dão mais conta. Todo momento a gente está revisitando o nosso corpo. Porque o Frantz Fanon também vai falar uma coisa que é muito importante para as pessoas pretas como eu. O branco inventou o negro a negritude. Mas se o negro não sair da sua própria negritude, se torna o negro do branco. Entenderam? Porque a gente tem que quebrar narrativas. E aí, quando eu comecei a entender que eu olhava e via o mundo com o olhar do homem branco, eu vou trazer um novo pensamento que chama retina colonial. E essa retina colonial ela impacta todas nós, pessoas pretas, pessoas trans, pessoas da periferia, pessoas... Enfim. Por quê? Porque é o impacto cultural. Né? Eu posso até fazer uma brincadeira com vocês aqui, se vocês me permitirem, que é muito rápido. Fecha os olhos, todo mundo. Fecha os olhos. Um segundo. Fecha os olhos. Abre os olhos. Imaginem, quando vocês abrirem os olhos, para quem é cisgênero, independente de ser preto ou branco, para quem é cisgênero. Imaginem, quando vocês abrirem os olhos, descobrir que vocês ou você é a única pessoa cis no mundo e o resto todos são pessoas trans. Como seria o impacto na vida de vocês? Social, intelectual, econômico, cognitivo? É disso que a gente está falando. A gente está falando desse impacto, que a branquitude, como todo mundo sabe, a gente não vai esticar isso, ela é um sistema, como a cisgeneridade também é um sistema. Então, é comprovado hoje cientificamente, por nós, pessoas transexuais, que a gente trabalha com um grupo de psicanalista, que o nosso envelhecimento ele é muito precoce, porque todo momento o nosso corpo está em estado de alerta. Então, a gente pode ter um ataque cardíaco aos 30 anos, aos 20 anos de idade. Porque o nosso estado de atenção é tudo para o nosso corpo em relação à violência. Então, para mim, foi muito importante, porque eu entendi também que eu praticava sexo como um homem branco. Eu odiava as pessoas como um homem branco. Então, quando a gente fala de narrativas decoloniais ou anti-hegemônica, é primeiro tirar de nós essa hegemonia, quebrar o pacto com a cisgeneridade, quebrar o pacto com a memória, de quais fomos aprendidos de forma compulsória. Porque me chama a atenção os museus falarem, não, a gente é um museu descolado, tem até preto, não, a gente trabalha com a narrativa preta. Mas e na mesa do café? E dentro da sua casa? E no seu dia a dia? Então, não é um discurso, é uma prática e diária, porque nós não temos o privilégio de falar, hoje eu quero discutir isso, ou amanhã eu não quero discutir isso. Então, acho que é importante a gente, quando pensa em narrativas anti-hegemônicas, é entender o que antecede a arte. Né? São corpos que estão pensando, certo? Então, o primeiro projeto é Seus Filhos Também Praticam, né? E o segundo projeto é Aos Nossos Filhos, é quando entra homens negros para, né, eu atender como clientes de programa. E aí me chama a atenção, porque como que a gente vai criar uma narrativa dentro de museu com homens negros, sendo que o próprio museu ele é extremamente violento? Como que eu vou pintar uma figura de uma pessoa preta, levar para o museu, e como que os brancos vão lidar com essa imagem? Então, a gente tem que criar toda uma narrativa para que não tivesse espaço para ter uma prática racial. No entanto, eu deixei, ou melhor, eu nunca assinei as minhas próprias obras, porque não é sobre mim. E aí me lembra um pensamento de Frantz Fanon, que ele vai falar da representação. Ele fala representação é uma forma de destruição. Então, quando eu penso, eu não vou representar, eu vou apresentar essas pessoas que eu estou pintando, eu deixo com que eles escolham a paleta de cores, a posição que eles gostariam de ser visto, e eles assinam, e eu vou usar o esperma também. Porque o esperma seria um método estatístico em que aquela pessoa estava, né, ou esteve por ali. Eu vou mostrar alguns trabalhos e vou discorrer um pouquinho sobre os trabalhos para a gente poder entender como que eu fui, né, entender juntas. Como que eu fui pensando nessas narrativas? Que a primeira narrativa era eu me autodescolonizar,
como que eu poderia dialogar com pessoas brancas cis, que são pessoas violentas, pós uma prática sexual, que também é violento, mas com que isso não me atravessasse no sentido afetivo. Aí depois repensar como que eu poderia apresentar essas pessoas na pintura sem passar pelo campo da fetiche, quando vai para o museu. Porque quando a gente lê o Antimuseu do Achille Mbembe, ele vai falar qual que é a função do museu. Para a gente descolonizar o museu, a gente primeiro tem que pensar na função do museu, que é fetichizar, estratificar, ou seja, matar a obra, né? Não deixar a obra respirar. Então, como a gente vai pegar esse trabalho e colocar dentro do museu e fazer com que ele consiga respirar? Aí a gente foi fazendo mais ou menos essas narrativas. Esse trabalho ele chama daltonismo, né? Ele é um trabalho baseado no texto do Charles Malles, que o Charles Malles vai falar. O branco ele tem uma dificuldade de se ver como branco, né? Ele se vê como algo muito original ao ponto de não ter cor, né? Então ele vai usar a palavra daltônico, né? Dentro da sociologia. Então esse trabalho ele chama daltonismo. Eu vou fazer uma palheta de cores que é uma palheta de cores exclusivamente para aquela fala bem racista que é a cor de pele, né? Então tem algumas obras que eu só escrevo daltonismo, escrevo também cor de pele, né? E aí a gente tem essa estrutura, como se fosse uma nuca e uma face de um homem branco. Esse trabalho ele chama Davi. O Davi é um cliente, é um menino periférico. Ele entrou na minha casa com mais ou menos 18 anos, saiu com 25, porque eu vou dando alta quando eu vejo que eles vão meio que ficando menos ruim, aí eu vou dando alta. Eu falo, não, pode procurar outra prostituta, estou suave. Eles vão. E foi muito legal, porque o Davi ele quis pousar em frente à Cabeça de Branco, que é uma obra também, né? A Cabeça de Branco é uma obra que foi pintada em 2016 e tem mais de 700 assinaturas desses homens brancos que passam por lá. Aí a obra é o Davi. Esse trabalho me chamou muita atenção, que a gente vai falar de memória. Quando esse trabalho ele foi para uma exposição e estava rodando no Sesc, as pessoas brancas olhavam e falavam assim, uau, olha, Pietà. Pietà. Mas é curioso, a gente tem que deixar eles falarem, porque a cosmovisão deles consegue chegar até aí. Então, quando eles falam que são Pietà, e não é Pietà, não tem nada a ver de Pietà, eu não vou interromper, porque eu preciso com que eles vão descobrindo sozinho ou naquela relação com a obra e com outros públicos, né? Porque quando eu estava no Sesc Belenzinho, eu pedi para algumas amigas minhas que estavam no educativo fazer mediação com pessoas negras e com pessoas brancas. E as pessoas negras, como não têm informação do que é Pietà, via simplesmente pessoas deitadas. E as pessoas brancas, como têm informação que é Pietà, só via Pietà, né? Porque Charles Malles vai explicar novamente. É a falta de informação, a ignorância branca. Ela não consegue se relacionar com o que vê a partir da sua própria memória e não se esforça a expandir essa memória. Esse é o privilégio de não precisar se esforçar. Então, a gente foi pensando, junto com esses meninos, né, os meninos negros, é o quê? Sempre um lugar de aconchego, né, um lugar de trazer uma memória onde existe um corpo nu, mas esse corpo nu está em descanso, ele está em repouso. Né? Não é a cabeça do negro, não é a negra, né? É o Brian, é o Davi, é o João, é o Pedro. E sempre lendo, né? Porque essa posição era uma das posições que eu fiz durante 7 anos para todos os clientes. Eu colocava eles no colo e ia falando para eles, trazendo novas teorias, né? Falando, olha, também existe esse teórico que pensa sobre isso. Porque quando eu chamava eles de branco, a grande maioria, eles falavam assim, mas por que você me chama de branco? Eu falava, não sou eu que estou falando, é Charles Miller, sabe? A Francis Fanon, a Chibi, enfim. Quatro minutos? Não, eu sou bem suave, assim. Eu acho que eu fico por aqui, que eu queria realmente assim, só trazer para você essas informações, que é o quê? Às vezes, a gente quer mudar um processo colonial repetindo o colonialismo. Então, a pergunta que eu deixo para nós é o quê? Nós, pessoas, né, que estamos praticando ou construindo narrativas decoloniais,
nós, como intelectuais, ou como pensadoras, o seu pensamento, ou melhor, o que você está produzindo como pensador é uma produção de uma narrativa de cuidado ou de violência? Essa é uma pergunta que eu faço para mim. Esse é o meu cuidado que eu tenho muito, todo momento. Né? Eu deixo essas obras dentro da minha casa, aí entra uma pessoa, entra outra pessoa, e eu sempre falo, né, o que eu estou produzindo, né, com discurso decolonial, será que, quando está no museu, ela vai contribuir com amor ou com violência? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer para a vida, né, porque eu acho que o que antecede a arte somos nós, né, e não reaplicar a inclusão, porque a inclusão ela é violenta, como eu falei, porque nós não queremos ser inclusas na narrativa racista. E a representatividade, eu acho que é um preço muito caro, quando você é a única pessoa trans no auditório ou numa mesa. Enfim, eu estou dando um exemplo do que a gente está passando aqui. Mas é isso. Obrigada. Espero que eu tenha contribuído e com que a minha fala tenha levado para vocês um cuidado e não a violência. Obrigada. Obrigado, Lia. Você contribuiu muito, tá? E vai continuar contribuindo ainda. Calma que podemos falar mais depois. Eu vou apresentar agora, gente, o Marcos Vinícius Santana, que é graduado em História e mestre em Estudos Urbanos e Regionais pela Universidade Federal do Espírito Santo. Leciona História, Geografia, Filosofia e Sociologia. Pesquisa Cultura e História, com ênfase em culturas populares e elementos regionais. Atua como membro, pesquisador e gestor cultural no Instituto Raízes e é membro do Conselho Municipal de Cultura de Vitória. Bem-vindo, Marcos. Prazer ter você com a gente. Obrigado. Prazer todo meu. Boa noite, povo. Sou o anfitrião da mesa aqui, né? Mas acredito que todos que estão aqui vão entender o que eu vou falar. Primeiro, peço licença para me apresentar, essa apresentação acadêmica, né, que eu sempre mando, mas quando eu falo, nós que somos da cultura popular, que pesquisamos, né, história cultural, cultura popular, a gente sempre diz que esses títulos não têm tanta importância quando a gente pensa aquilo que a gente estuda, né, porque esses objetos que estudamos, as escolas de samba, as bandas de conga, enfim, as manifestações populares, o que lhe dá, de fato, uma certa hierarquia ou propriedade para falar sobre aquilo é a vivência, né? Então, dentro disso, antes de ser historiador, antes de ser pesquisador de cultura popular, eu sou sambista, cria da Grande Goiabeiras, porém, unido de Jucutuquara. Foi a escola que desfilei a primeira vez com 9 anos de idade, então foi o órgão cultural que me fez pensar, né, a cultura e, a partir daí, pesquisar. Sou, novamente, sambista, as pessoas sempre me veem pelos sambas da vida, então, principalmente nos botequins também. Então, antes disso tudo, de ser, né, o historiador e pesquisador, foi nesse meio das ruas que me colocou, de fato, dentro da cultura popular e não academia. Bom, gente, acho que é a primeira vez que eu vou falar, né, conversar sobre algo que não é, de fato, a história factual, mas sim para trazer aqui para vocês, né? Quando eu fui convidado, logo me veio à mente dizer, em vez de contar aquilo que eu pesquiso, contar, de fato, o processo. Então, trouxe aqui alguns slides com algumas imagens que eu acho que fazem parte desse processo e que fazem parte dessa discussão que me levaram a fazer o que eu faço hoje, que eu vou contar um pouco no final. Eu trouxe aqui 2 reportagens, né? A primeira da Gazeta, que é o Capixaba Conhece a História do Espírito Santo. Fomos às ruas, então eles fazem um quiz, se eu não me engano, era dia da colonização do solo espírito santense, e a maioria das pessoas nem sequer sabia o porquê do feriado, não sabia o nome do Espírito Santo, o porquê do nome Espírito Santo, cores da bandeira, enfim, essas perguntas, né, tradicionais. E a segunda é um especialista, historiador, né, feito
uma entrevista pelo Vitor Taveira, do Século Diário, que pergunta: o capixaba conhece muito pouco da nossa história. Não pergunta, não, uma afirmação, né? E ele fala realmente que o nosso Estado, o capixaba, o cidadão em si, não tem tanto contato com a própria história, e isso é realmente um fato, né? E aí, sempre me veio à cabeça, se pensar, a gente não conhece a própria história. O capixaba, quando a gente vai para a rua, realmente, de fato, não conhece a própria história. Mas isso quer dizer que o capixaba não gosta da própria história? O capixaba não gosta de história? E aí, sempre me veio à mente o quê? Quais são os meios que o capixaba tem de contato com essa história? E aí eu trouxe, novamente, 2 fatos. O primeiro é a UFES adere integralmente ao Enem e ao SISU. E aí, quem fez o vestibular aí até 2012, se não me engano, 2013, vai lembrar que nós tínhamos o Enem como primeira fase, a partir de 2009, e, na segunda fase, nós tínhamos a prova discursiva. E quem fazia humanidades fazia história, prova de história, e das 5 questões, 2 tinham que ser do Espírito Santo. Então, isso forçava o ensino médio e até os próprios pré-vestibulares a estudar a história do Espírito Santo, mesmo que essa história fosse realmente factual. Quem fez aí vai lembrar que a gente estudava colonização, chegava um certo período, a gente estudava as sequências de governadores. Então, você decorava quais governadores que vinham, né? Então, você tinha que memorizar, e aí aquela coisa BCA, governador tal reformou a capital, governador tal investiu na economia cafeeira, governador tal focou na questão portuária. Então, essa era a história do Espírito Santo, mas, de alguma forma, era algum contato com a história, né? Isso acaba com a UFES aderindo ao SISU, e, em 2017, Michel Temer sanciona a lei que estabelece a reforma do ensino médio, e, nessa reforma, a história do Espírito Santo, que ainda estava na grade curricular do ensino médio, é totalmente retirada. E aí, isso era, basicamente, isso para mim foi a base de se pensar qual o contato que o capixaba tem com a sua própria história, para se pensar a própria história. Hoje, quando a gente anda, a gente está aqui num local extremamente privilegiado, se pensar o Centro Histórico de Vitória. Quando a gente anda por esse local, mesmo que seja no nosso cotidiano, a gente tem contato com essa história é contada, é convidativa para nós, para se pensar ela como história? Bom, e aqui trouxe algumas imagens que seriam, de fato, a consequência dessa falta de contato. Primeiro, a estrada de pedras é coberta de cimento na Gruta da Onça. E o Ministério Público do Espírito Santo abre investigação. Essa estrada, meu povo, foi uma estrada feita por escravizados da fazenda de Jucutuquara, em que eles usavam para dar a volta por Fradinhos e vir até o centro de Vitória, né, para fazer qualquer tipo de relação comercial, buscar mercadorias. Então, eles usavam essa estrada pela Gruta da Onça. E essa estrada foi acimentada numa reforma que teve na Gruta da Onça. A segunda é a Dona Domingas. Para quem não conhece, Dona Domingas foi uma mulher negra escravizada, que aqui em Vitória a gente tem como um tipo popular, a gente usa muito esse termo, né? E ela vagava pela cidade, catando papel e madeira. Se dizia que ela, na década de 50, tinha mais de 100 anos, e ela catava papel e madeira e vendia. O que sobrava, ela usava para o seu, o que ela obtinha, ela usava para o seu sustento, e o que sobrava, ela entregava para os pavonianos, no bairro onde ela morava, e pedia missa em intenção à alma dos escravizados, né? E aí, na década de 70, um prefeito encomendou um monumento dela, foram feitos cinco estátuas, uma delas de madeira, do italiano Carlo Crepas, e hoje ela está aqui, próximo ao Palácio Anchieta, na base, né, do símbolo do governo, mas ela não tem nenhuma identificação de quem ela foi. Então, as pessoas que passam por ali, não sei se vocês sabem, mas Dona Domingas está numa praça, que ali tem nome, né, mas, infelizmente, se chama Praça Franklin Delano Roosevelt, que foi o presidente dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. Ao lado foi instalado um tótem da Estrada Real, né, que foi por onde Dom Pedro II percorreu, e em 1860 ele veio aqui no Espírito Santo, então colocaram um tótem. E tem mais de 30 anos que não existe uma identificação de quem foi Dona Domingas. Quem passa por ali não sabe quem foi Dona Domingas, né? Então, mais um sintoma de que, mesmo que a pessoa se interesse pela própria história capixaba, ela não vai ter tanta facilidade para poder desfrutar e entendê-la, né?
Essa aqui é a melhor de todas, melhor no sentido pejorativo, né? A gente tem uma praia, que se chama Curva da Jurema, e essa praia ela foi feita a partir de aterros que surgiram na cidade, num processo em que a cidade precisava crescer, né? E, nesses aterros, a praia surgiu uma praia que era extremamente afastada da cidade, uma praia deserta, e lá os terreiros de Fradinho e Jucutuquara, que eram bairros próximos, usavam para fazer os seus despachos e giras de praia, né? E era muito forte o culto a Jurema, principalmente porque onde eles estão localizados era um terreiro indígena. Então, as giras da linha de caboclo da Jurema eram muito constantes nos terreiros de Fradinho e Jucutuquara. E ali virou Curva da Jurema justamente por causa dessa prática, né, dos terreiros de Fradinho e Jucutuquara. Só que, com o passar do tempo, aquele lugar foi se elitizando, e próximo agora surgiu um dos condomínios que vai ser um dos mais caros do Espírito Santo. E, rapidamente, a Curva da Jurema virou de figura, porque, inicialmente, naquela época, era a Praia do Povão. Alguns vão lembrar. A praia que tinha lambada, era a praia que tinha um carnaval, que eles só divulgavam quando tinha ocorrências policiais, mas a polícia também não exercia lá o trabalho que ela exercia em outros locais da cidade. Então, era um local, um território que se fez popular e negro, e que sempre teve aquele afastamento. E que, a partir do momento que se tornou elitizado, ele precisou mudar. Essa não foi a primeira ação. Uma das primeiras foi, por exemplo, proibir ambulantes na praia. Depois proibiram caixa de som. E aí existiu uma nova licitação para os quiosques. E aí os quiosques se elitizaram. E, com o passar do tempo, eles tentaram mudar o nome de Curva da Jurema para Jurema Internacional. Alguns falavam até Jurerema, em alusão a Jurerê. Deus me livre. E aí, Exu nos livre, na verdade. E isso, gente, de alguma forma... Deixa eu ver se eu trouxe mais algum exemplo. Esse aqui é maravilhoso, esse é recente, né? O capixaba, que era gente longe do Espírito Santo. Esse é um youtuber mineiro que reproduziu um jargão que, infelizmente, é fomentado e, às vezes, até criado pelo próprio capixaba, de dizer que nós somos sem educação. Capixaba não dá bom dia. A gente ouve muito e até o próprio capixaba reproduz isso. Só que isso, gente, passa por um processo de recorte. Alguns usam até argumento histórico. Primeiro, dizem que não, o capixaba é assim porque ele é descendente de indígena botocudo, e os botocudos eram muito ferozes. Só que esse feroz, normalmente, nunca vem no sentido guerreiro da coisa, vem no sentido selvagem. Vocês já perceberam isso? Quando se fala dos indígenas botocudos, se fala no sentido selvagem, não no sentido de guerrear e de defender a própria terra. Segundo, é uma generalização que passa em quase todas as vertentes da nossa sociedade, quer dizer que não, grande parte dos colonizadores que formaram a população capixaba é italiano. Então, o italiano é mais fechado e fala muito alto. Então, essa também é uma perspectiva de que todo capixaba tem uma nona, né? E infelizmente, um apagamento de uma história negra, indígena, uma vertente negra indígena, que gera nisso aqui. E por que eu trouxe esses exemplos? Né? Porque eu sempre senti a necessidade de mostrar que, infelizmente, essa falta de criar uma identidade e de ter o conhecimento da sua história, tinha o mesmo motivo, que é o próprio desconhecimento. Né? E aí, em um determinado momento da minha vida, eu comecei a fazer o que hoje eu denominei como atos amenizadores dessa situação, que, obviamente, não vou me entender como salvador da pátria e achar que eu vou mudar toda a concepção de todo um Estado, mas a fazer um trabalho pequeno que, de alguma forma, consiga divulgar a história do nosso Espírito Santo para o próprio capixaba. E eu comecei a pensar, primeiro, gente, que a gente precisa falar que a história do Espírito Santo, ela é, sim, muito desbravada, ela é, sim, muito pesquisada. Se você for na UFS, o Departamento de História, tem pesquisas maravilhosas, mas o que eu sentia a necessidade era de ter o contato com o público. Era o público entender aquilo. Existem artigos maravilhosos que dizem do porquê, de como a nossa sociedade de fato foi construída, né? Qual é o papel da vertente do colonizador, alemão, pomerano, italiano, o porquê do apagamento do negro e do indígena, como se desenvolveu a colonização portuguesa, mas tudo isso não teria um contato com o povo, que é esse povo que fez parte da pesquisa.
que é esse povo que reproduz se a gente é mal educado ou não, e que é esse povo que, infelizmente, sofre com algumas mudanças, igual essa mudança da Jurerema Internacional. Né? E aí eu queria ter o contato com esse povo, e para isso precisava de um processo que tinha que atingir, de fato, esse público que eu visava. Então, eu comecei a gravar vídeos, né, que falava sobre a história do Espírito Santo. Eu usei como estratégia ser um vídeo de curta duração, porque eu sabia que, se fosse um vídeo muito maçante, né, de conteúdo, as pessoas não iriam chegar até o final. Eu citava constantemente fontes, e isso era como estratégia filmar a página do livro, que, além de aguçar a curiosidade para a pessoa visitar uma biblioteca ou visitar um arquivo, me dava legitimidade, que eu não estava inventando, porque, infelizmente, a internet tem muito disso também, né? De se usar a história como algo extremamente romantizado e, às vezes, propagar muitas mentiras. E isso era o fomento à procura e, principalmente, as referências visuais do cotidiano. É a gente falar de alguns elementos, como, por exemplo, a própria Dona Domingas, que muita gente passa de ônibus e vê aquela estátua ali. Quando eu fiz o vídeo da Dona Domingas, gente, tinha gente que morava em Vitória há 60 anos e não sabia quem era ela. Não, perdão, sobre a Igreja do Rosário, na Rua do Rosário, não sabia o que era aquela igreja e que ela estava ali. E a Igreja do Rosário está ali desde o século XVIII. Sobre Dona Domingas, as pessoas sabiam por causa do samba enredo do Pega no Samba. Você vê o próprio elemento popular mostrando sobre o próprio povo, mas as pessoas não sabiam porque não tinha identificação. Então, eu usava muito como prioridade fazer essas referências visuais que as pessoas viam no seu cotidiano e, a partir daí, desenvolver o interesse e também levar o conhecimento histórico. Né? E aí esses vídeos eu faço e fiz e faço para as redes sociais. E segundo, que era a imersão histórica, porque eu não poderia simplesmente tentar passar uma informação sobre uma igreja do século XVIII em 2 minutos e não destrinchar tudo o que ela tinha de conhecimento histórico. Ele não caberia num vídeo de 2 minutos, mas para mim não era o suficiente. Então eu comecei a fazer caminhadas pela cidade, né, caminhadas históricas que tinha diversos recortes. Um ano recorte só da história negra, isso a gente tem sempre o centro histórico como recorte espacial, né, e aí como recorte de tempo, primeiro a história negra ou a história do desenvolvimento da cidade como um todo. Né, e aí a passagem por pontos que expressam e rememoram fatos e personagens históricos. Quando a gente faz, por exemplo, a caminhada negra, se tem 20 pontos, mais de 15 eu tenho que lidar com a imaginação, porque esses locais já não existem mais, e são pouquíssimas referências históricas. E isso mostra justamente esse apagamento, mostra justamente aquilo que aconteceu na Curva da Jurema. Porque, se pensar, por exemplo, a Praça Costa Pereira, hoje, que é uma praça próxima aqui, como um território negro em Vitória até meados do século XIX, final do século XIX. E ali tinha uma praia, né? E aí tinha uma igrejinha dos pescadores. A igrejinha dos pescadores ela foi demolida para dar lugar ao primeiro teatro da cidade. Porque tinha aquela coisa da Belle Époque, da mudança da reforma urbana, e que tinha que fomentar a cultura, e tinha toda uma orla para se construir o primeiro teatro, mas eles derrubaram a igreja dos pescadores, como uma forma de apagamento. E o que não seria a igreja dos pescadores, o Largo da Prainha, como uma transformação de um território negro, essa semelhança com a Curva da Jurema que nós temos hoje. É um processo histórico que está se repetindo e que, muitas vezes, essa passividade que a gente tem é falta desse conhecimento histórico. Né? Então, eu usei isso como ato amenizador, como estratégia. Né? E aí desenvolvi Isso aqui, gente, quando o Instagram começou a trazer enquetes, eu coloquei, né? E essa é eu sempre colocava no final, você conhecia essa história? E essa é a média, a porcentagem de pessoas, meu público é majoritariamente capixaba, e pessoas que sabiam e não sabiam. Só que isso aqui é um sintoma de mostrar que as pessoas gostam de história, porque elas estão ali votando, e estão assistindo. Né? Elas não sabem, mas elas estão assistindo, e, a partir dali, elas estão desenvolvendo esse conhecimento pela história. Essa aqui é uma das caminhadas. A primeira caminhada que eu fiz tinha 3 pessoas, gente. E hoje eu tenho um vínculo com a Vale, com o samba que eu quero ver, como funciona aqui, e diversas outras empresas que constantemente me contratam para se pensar para os seus funcionários a importância da história
entender, né, o pagamento dentro de um circuito antirracista, né, para se pensar a melhoria do convívio dentro do ambiente de trabalho. Então, essa caminhada foi o samba que eu quero ver, e as inscrições foram esgotadas, se não me engano, em 2 horas. E tudo isso que eu falo, gente, não é se pensando o indivíduo, o Marcos, né, o blogueiro, como eu já cheguei a ouvir, mas não. É justamente o povo desenvolvendo esse interesse pela história, que por muito tempo é colocado como algo que não existe. E aqui são os números, né? Eu consegui mais de 20 mil seguidores em 2 anos, e, a partir daí, conquistamos outros equipamentos e formas de divulgar a nossa história. Hoje eu escrevo para a Gazeta, a cada 15 dias, que tem como tema a história do Espírito Santo. Falo sobre a história do Espírito Santo na CBN, toda segunda-feira, às 15 horas. E tem outros também, né? Eu sou um enredista do Carnaval Capixaba e comentarista também. Todos os enredos eu uso temática capixaba. Se entender as escolas de samba como potencial educativo, né? Então, quando uma escola de samba está passando, ela está passando uma informação, eu uso sempre a história capixaba como base para isso. Aí, né, comentário. Aqui a CBN está falando quando eu fui na TV Brasil, como indicação do nosso secretário de Cultura, Fabrício, né? E seria só para ilustrar isso que eu falei. E, para finalizar, gente, o direito à história é um pilar formador da identidade de um povo. E eu sempre bato nessa tecla, que é de se pensar o ser capixaba. Hoje não. A gente teve uma trajetória histórica de uma série de fatos que, se eu for falar aqui, eu vou estourar o tempo, mas são fatos históricos que colocaram em gerações anteriores e até na nossa a concepção de que nós somos como se fosse um apêndice do Sudeste, como se nós não tivéssemos uma identidade própria, como se nós não tivéssemos pilares culturais. E o que vai mudar muito isso é o contato com a história e com a nossa cultura, né? O se pensar capixaba muda muita coisa que a gente tem dentro do nosso cotidiano, muita coisa que colonialmente são impostas, e essa é a minha forma de se pensar uma estratégia decolonial para mudar essa realidade e, quem sabe, num futuro próximo, o ser capixaba, entender a própria história e mudar os rumos dessa história nos faça viver em um estado e uma cidade melhor. Muito obrigado. Obrigado, Marcos. Foram 20 minutos exatos, parabéns. E agora, então, tenho a honra de apresentar o Guilherme Marcondes. O Guilherme é professor adjunto do Departamento de Sociologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, professor colaborador do Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais, doutor e mestre em Sociologia e Antropologia pelo Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Antropologia da Federal do Rio de Janeiro. Atualmente é um dos coordenadores do Comitê de Pesquisa em Sociologia da Arte da Sociedade Brasileira de Sociologia e coordenador do GIRO, Grupo de Pesquisa em Relações Étnico-Raciais. Suas pesquisas entrecruzam a sociologia das relações étnico-raciais e a sociologia da arte. Então, bem-vindo, Guilherme. Prazer ter você com a gente. Obrigado. Nossa, falei alto. Boa noite. Queria agradecer imensamente pelo convite de estar aqui, compondo essa mesa. Foi um prazer ouvir vocês antes e vou tentar não entediar vocês. Fiz um pequeno texto para que eu não me perca no tempo. Então, eu vou tentar contribuir com as provocações que vocês já fizeram aqui de uma maneira mais chatinha da academia, que é o jeitinho que eu sei fazer. Então, eu vou fazer aqui o meu melhor para não entediar ninguém, tá? Enfim, recentemente, na esfera pública brasileira, o debate sobre as identidades ganhou um novo fôlego. E, com isso, novas polêmicas, como sempre. A psicanalista e jornalista Maria Rita Kell entrou no olho do furacão ao fazer duras críticas ao que chama de movimentos identitários. Expressão que ganhou força nos últimos anos para definir, em especial, os movimentos sociais de pessoas negras, mulheres, LGBTs, indígenas. Ganhadora de um prêmio Jabuti em 2010, Kell, em algumas entrevistas e artigos, argumenta que a militância baseada em identidades pode levar a uma excessiva fragmentação da luta política e social que enfraqueceria um projeto democrático de sociedade, né?
Segundo a Kell, esse tipo de mobilização poderia gerar um impasse político, pois grupos identitários tenderiam a priorizar reivindicações específicas em detrimento de um projeto comum de justiça social. O sociólogo Luiz Augusto Campos, num texto recente, agora em 2025, entrou no debate acerca das declarações da Maria Rita Kell e das reações daqueles que estavam em apoio à psicanalista, que estaria vivenciando, segundo aqueles seus defensores, um linchamento virtual. Campos recupera as declarações de Kell e faz uma breve digressão acerca da noção de identitarismo, termo impreciso, com o qual a Maria Rita Kell tem, na verdade, familiaridade. Visto que, de acordo com Campos, foi ela que foi uma das primeiras a utilizar esse termo no contexto político e de debate no nosso país. Identitarismo nasce, assim, nesse debate político, vale a gente lembrar, como uma categoria de acusação, como lembra também o Luiz Augusto Campos. Segundo ele, a Maria Rita Kell defende a ideia de que os ditos movimentos identitários estariam polarizando a esfera pública, criando o que chama a Maria Rita de nichos narcísicos, em que militantes estariam falando apenas de si e para si, tratando como inimigos indivíduos com outros marcadores sociais da diferença, gênero, raça, classe, sexualidade. Assim, o Luiz Augusto ele vai relembrar que, em agosto de 2020, a Maria Rita ela publicou um texto em defesa da Lilia Schwartz, que tinha publicado um texto sobre a Beyoncé, falando mal da Beyoncé. E aí as abelhas foram para cima, mas não foi bem isso. Na verdade, não foi só a Beehive que foi defender a Beyoncé. Na verdade, a Maria Rita vai dizer naquele texto, do qual a própria Lilia Schwartz já se retratou, a Maria Rita, naquele momento, vai dizer que ela vai debater essa questão dos movimentos identitários e da cultura do cancelamento, afirmando, abro aspas, nós, não nós, vocês, brancos antirracistas, somos sim capazes de nos colocar emocionalmente no lugar daqueles que ainda sofrem o que nunca sofremos. E ela continua. Não preciso ter sido amarrada no tronco para ter horror disso. E ela segue mais um pouco. Liberdade de opinião combinada com igualdade de direitos pode dar resultados excelentes. E é aqui a gente fecha essas aspas. Por favor, e eu vou passar para o mote do meu texto daqui a pouquinho. Estou chegando lá. Eu confesso que, até então, eu pouco conhecia do trabalho da Maria Rita Kell. No entanto, os argumentos sobre os ditos movimentos identitários dela são, na verdade, muito familiares a mim, porque eles são similares a um movimento que vem ganhando força, especialmente na extrema-direita. É interessante a gente perceber que, em uma coluna recente, depois de toda essa polêmica, porque a Maria Rita Kell, como uma pessoa branca, caiu de pé e vai ganhar uma coluna numa revista, ela deu uma entrevista dizendo que ela argumenta que a cultura do cancelamento, que ela atrela a esses movimentos identitários, ela seria o avesso do pensamento dialético, que é aquele pensamento que tem uma tese, uma antitese, e a gente faz uma síntese, que assim a gente teria a base do diálogo. Mas, na verdade, para ela, nesses movimentos identitários, a gente não tem esse poder de dialética. O debate público, obviamente, ele se beneficia quando a gente tem diferentes perspectivas sendo colocadas, diferentes vozes sendo colocadas, e, de fato, em diálogo. A gente vai conseguir dialogar se a gente tiver diferentes perspectivas e colocá-las em debate, e, assim, a gente constrói argumentos que são coletivos. Todavia, e esse é o ponto que aqui me interessa, como lembra o Luiz Augusto Campos, a psicanalista, ao final da entrevista que gerou toda essa polêmica, ela comemora que a revista Carta Capital teria substituído seus 4 históricos colunistas homens por 4 mulheres. E aí o Luiz Augusto Campos vai dizer o seguinte: essa evidente vitória para a diversificação do debate certamente poderia ser acusada de identitarista, mas, a rigor, não é. E é isso que me interessa aqui.
né, eu inicio essa exposição de ideias que ainda estão em feitura, trazendo como mote esse caso, mas ele realmente não me interessa, de fato, não quero ficar aqui fazendo uma exposição dessa autora em específico. Mas é interessante a gente perceber como postura de uma intelectual pública que foi sendo defendida em várias colunas nos jornais, ganhando um movimento nacional, e que a gente está aí debatendo há semanas o que ela tinha dito. E não há semanas, há anos já, como a gente comprova. Mas é interessante a gente perceber que ela faz uma crítica ao que ela entende por movimentos identitários que não sejam o seu. Porque, afinal, né, ela não está falando de si. A gente está falando de uma mulher branca de classe média. Como isso não é identitário? Não é um grupo identitário também? Se a gente pensar aqui no Trump, junto com o Elon Musk e meia dúzia de milionários, eles não são também um grupo identitário que está aí há muito tempo defendendo sua perspectiva no centro do poder? Então, é interessante a gente perceber, né, que eu entendo dos argumentos da Maria Rita que os movimentos sociais negros, por exemplo, são identitários. Mas o movimento social de mulheres brancas não seria. O que me faz questionar, então, identitários são apenas os outros, entre aspas, aqueles outros que são tratados como outros desde tempos coloniais? Aliás, aqueles outros de outrora seguem sendo outros? Até quando a gente vai continuar sendo outro? A noção de neutralidade do conhecimento, né, como a gente vai pensar lá na universidade, na escola, nos livros de história, né, ela nasce como um eixo fundamental do pensamento científico, ainda do berço lá do que a gente vai entender como iluminismo, não sendo apenas compreendida como algo a ser almejado, mas como um fato inquestionável. Contudo, no contexto brasileiro, em anos recentes, após a implementação da política de cotas, em 2012, temos mais pessoas negras, indígenas e periféricas ingressando nas melhores universidades do país, se formando, buscando e ocupando espaços dignos de trabalho em diferentes campos. Temos uma expansão da divulgação de um ponto fundamental do pensamento feminista negro, no final das contas, aquele que a gente pode recuperar lá ainda em meados do século XIX, com a sua Journey Truth, quando ela questionou: eu não sou uma mulher. Dessa frase, a gente pode entender o seguinte, penso eu. Não existe algo como uma neutralidade do conhecimento, visto que cada indivíduo fala a partir do seu lugar no mundo, que é ocupado de acordo com os seus marcadores sociais da diferença, gênero, classe e raça, por exemplo. Nesse sentido, é fundamental percebermos que, se todos estamos falando a partir de um lugar, temos todos lugares distintos, que se intercalam, produzem similaridades, como, por exemplo, a nacionalidade. Contudo, também produzem diferenças para as quais a biologia, por exemplo, acaba constantemente sendo tomada como fonte explicativa. Porém, se raça já é comprovadamente uma não diferença, pois não existem diferentes raças humanas, e sim diferentes combinações de DNA que geram fenótipos diferentes, raça segue, sim, possuindo uma validade social para a gente discutir. Assim como a cisgeneridade, a sexualidade, gênero. Como demonstram Nelson do Vale Silva e Carlos Rassenbalg, dois pesquisadores da área da sociologia, que foram fundamentais para modificar o pensamento racial na sociologia, pessoas negras na sociedade brasileira são coletivamente aprisionadas em um ciclo cumulativo de desigualdade, sendo aquelas com menor acesso ao sistema de educação de qualidade em nosso país e, sendo assim, coletivamente compõem uma classe social inferior em termos de renda. Ao mesmo tempo, homens brancos que se colocaram, especialmente em tempos da colonização, como neutros e donos do conhecimento a ser tomado como válido, que, em sua maioria, ocupam os espaços de poder, têm, assim, acesso à educação de qualidade e, consequentemente, à maior renda. Não são, porém, compreendidos como um grupo identitário. São lidos apenas como indivíduos. Indivíduos, estes sim, têm seus argumentos levados em conta no jogo da dialética, aquela da esfera pública.
Eu, ainda aluno das Ciências Sociais lá na UFRJ, entre 2007 e 2010, nunca havia ouvido essa expressão movimentos sociais identitários, né? E confesso que só nesse contexto político mesmo da extrema-direita que ouço com bastante frequência, então resolvi perguntar ao nosso oráculo da contemporaneidade, o ChatGPT, o que significavam esses movimentos identitários. Ao que ele me disse, e aí eu vou responder, né, vou dizer para vocês o que ele me trouxe aqui de saber. Ele me disse o seguinte: os movimentos identitários são formas de mobilização social e política baseadas na defesa de identidades específicas relacionadas à raça, gênero, sexualidade, etnia, religião, deficiência, entre outras categorias sociais. Eles surgem como uma resposta à marginalização e à opressão histórica sofrida por determinados grupos, reivindicando direitos, reconhecimento e participação igualitária na sociedade. Diferentemente dos movimentos de classe, que tradicionalmente focam nas desigualdades econômicas e trabalhistas, os movimentos identitários enfatizam a importância das experiências individuais e coletivas de discriminação. Isso não significa que desprezem a luta econômica, mas sim que destacam como diferentes opressões, como racismo, machismo e homofobia, se interseccionam com as desigualdades de classe. Fecho aqui as aspas do ChatGPT. Mas, apesar de longa essa citação que eu trago dele, né, do nosso oráculo, por meio das falas de personagens que criticam a movimentação política atual dos movimentos negros e de mulheres, a gente entende o que significam esses movimentos identitários, de alguma forma. Estou muito longe ainda. Ah, tá. Vou tentar correr. A noção de movimento identitário recai sobre grupos historicamente marginalizados e vem sendo mobilizada não para destacar a ação de grupos que lutam com maior visibilidade do que nunca por justiça social, mas, o contrário, é utilizada para tratar tais grupos como grupos que estariam enfraquecendo um projeto político de justiça social mais amplo, o que eu acho bastante curioso. Enquanto isso, os homens brancos seguem sem serem lidos como um grupo identitário, e algumas feministas brancas, sem atenção aos feminismos negros, esquecem que, ainda nos anos de 1970, as mulheres negras começaram a pautar as duras críticas ao movimento feminista branco neoliberal, por esquecerem justamente do fator racial como um ponto fundamental das opressões que mulheres negras viviam. Assim, hoje, como na segunda metade do século XX, ainda debatemos as identidades de alguns grupos e não de todos. E mais, alguns grupos, mesmo que minoritários, podem se aliar aos seus opressores em busca de alguns benefícios para as suas causas, esquecendo-se, sim, da luta ampliada das diversas minorias que juntas poderiam caminhar em prol da efetiva justiça social. Fato é que temos, grosso modo, um movimento que, de um lado, temos grupos sociais historicamente minorizados, buscando seus lugares nas mesas de comando, tendo suas perspectivas visibilizadas e legitimadas, enquanto, de outro lado, temos grupos sociais acostumados com o lugar de comando e poder, questionando o que seria uma afronta ao seu poderio. O debate sobre identitarismo aqui exposto, né, portanto, para mim, ele elucida um movimento estrutural de longo prazo, que tem no campo artístico um dos seus epicentros. A própria noção de arte do Ocidente, que vem sendo questionada por pessoas negras e indígenas, por exemplo, com maior visibilidade presentemente, nasce atrelada ao fazer colonial como propaganda de uma sociedade que seria superior àquelas que buscavam colonizar. Por meio de um quadro histórico ampliado, é que podemos localizar com maior precisão o debate atual sobre identitarismo. Se temos uma abertura maior do campo artístico ao trabalho de artistas negros, ainda assim há uma abertura limitada. Quando artistas negros, negras e negres são pensadas e pensadas em uma pequena caixa que reduz toda a sua existência e, consequentemente, seus trabalhos à sua negritude. Em minha pesquisa sobre o processo de legitimação de artistas que são pessoas negras, pude entrevistar algumas pessoas acerca do que compreendiam sobre os percalços ao seu reconhecimento artístico. Em grande parte dos retornos obtidos, os artistas tratam do momento atual como uma faca de dois gumes.
Por um lado, há um ganho do espaço no circuito legitimado da arte, mas, por outro, a produção de pessoas negras segue sendo colocada como um nicho específico. Ou seja, temos maior visibilidade a essa produção de pessoas negras que são artistas, entretanto, a leitura e a apreensão de seus trabalhos não ultrapassa a questão racial. Elucidativa nesse sentido foi a resposta de uma artista de Vitória, estou quase terminando, quando questionada sobre o que pensava acerca das categorias arte negra e arte afro-brasileira. Em seu retorno para minhas perguntas, ela me disse que, apesar de afirmar, né, que era importante o uso e a existência dessas categorias, ela dizia o seguinte, eu abro aspas, enquanto uma pessoa negra artista, essa categoria arte afro-brasileira tem sido utilizada na minha vida e na vida de outras pessoas como uma categoria racista para guetizar nossas produções. É, então, uma categoria arte afro-brasileira sendo utilizada para dizer ela contribuiu para a arte afro-brasileira e não para a arte brasileira, não para a arte ocidental, não para a arte do mundo. Ou seja, segundo essa artista, o problema não está nas categorias, mas o uso que vem sendo feito dessas categorias. E, para finalizar, né, eu acho que é interessante que a gente pergunte, então, quem tem o discurso compreendido como válido no tal jogo da dialética? Ao que parece, alguns grupos ainda não estão sendo efetivamente legitimados, pois que suas falas são enclausuradas, e questionar o pensamento vigente parece, a alguns, mero ataque. Ora, se o diálogo está aberto, todos devem ser questionados. Só assim podemos avançar, ajustando o pensamento, adequando as perspectivas. Reduzir experiências a seus marcadores sociais de diferença, a meu ver, não é abrir o diálogo. É, penso eu, seguir produzindo indivíduos que seriam, ainda, donos da neutralidade, da objetividade, enquanto aqueles, ainda chamados de outros, precisariam ser ainda educados para poder dialogar, porque nem isso eles saberiam fazer. É hora, então, de abrir os ouvidos e de rasgar as caixas. Ataques e ameaças à vida, obviamente, devem ser tomados com preocupação e providências devem ser tomadas. A cultura do cancelamento, assim, precisa ser repensada. Porém, dizer que alguém está reproduzindo um discurso racista, machista ou homofóbico não deveria ser entendido como ataque, mas como algo a ser elaborado, refletido. Não é assim que se dialoga? Artistas que são negros, bem como indígenas, mulheres LGBTQIAP+, têm presentemente tocado em feridas narcísicas de uma sociedade moldada à imagem e semelhança de homens brancos, detentores do capital, heterossexuais e cristãos. Assim, têm incomodado o status quo. Seus trabalhos, no entanto, podem e devem ser lidos também por outras lentes que complexificam a experiência coletiva da vida em sociedade. Longe de tentar esgotar, então, o debate aqui, mas, para finalizar, quero destacar uma questão que eu acho essencial. Por que certos grupos são acusados de identitários e outros não? O que fica nítido é que, historicamente, o discurso da neutralidade foi monopolizado por grupos hegemônicos. O questionamento desse monopólio é o que gera incômodo. E esse incômodo, como vimos, não é novo. Por isso, talvez a pergunta mais relevante não seja se os movimentos sociais são identitários, mas sim, por que a identidade de certos grupos segue sendo invisibilizada, enquanto a de outros segue sendo problematizada? Obrigado. Deu certinho. Obrigado. Obrigado, Guilherme. Está funcionando? Tá, né? Nós temos 15 minutos na mesa ainda, então eu vou fazer algumas perguntas aqui para as pessoas que falaram, e vou começar pela Lia. A Lia acabou de fazer uma exposição no Museu de Arte de São Paulo, MASP, que foi a primeira individual de uma artista trans, estou certo? Dentro do museu, um museu, né? Sim. E, aliás, o catálogo está à venda com super desconto no site do museu, então eu recomendo, ele está por R$30 e poucos, né, muito abaixo do valor oficial, que era antes R$200 quase, e é um catálogo que tem textos excelentes.
Aí eu queria que você contasse um pouco para a gente como foi expor dentro de um museu que tem essa história imperial, colonialista, como é o MASP, de uma narrativa da história da arte vista especialmente a partir da pintura europeia, apesar de, claro, a gente está dentro de uma gestão, de uma direção do Adriano Pedrosa, que buscou criar novas narrativas, mas, mesmo assim, eu acho que você pode contar aí como foi essa sua experiência de expor num grande museu. Você conta para a gente? Eu acho que você não poderia ter falado o nome do museu para a gente contar mais a história. Mas você pode falar daquele outro museu, aquele. Sim. Yeah. Ok. Tem um pensamento de Frantz Fanon que é a descolonização radical. Né? O que é a descolonização radical para Frantz Fanon? É a capacidade do sujeito subalternizado dizer não. Então, quando eu fui convidada para fazer parte, né, desse museu, enfim, eu falo muito com meu filho. Eu tenho um filho de 30 anos e é legal assim, falar com ele porque ele é um homem branco. Então, assim, se você falar com um filho que é um homem branco, você entende todos os brancos, que eles são espécie em relação à cosmovisão do mundo e das artes. E o meu filho falava, uau, você está no MASP? Uau, o MASP chamou... Porque existe uma questão que é a homenagem, né? Quando um museu chama um artista preto, acho que é revolucionário e tal. Enfim, para mim era só um trabalho, né? Que, no entanto, eu nunca me coloco como artista, eu me coloco como pintora, né? Por quê? Porque se a gente parte de uma ideia do que é um artista, se a gente fala, fecha o olho, imagina um artista, ninguém imagine uma outra pessoa, a não ser um homem branco cis. Então, a gente tem que desapegar dessas questões que eu falo que são mesquinhas, algumas palavras coloniais, elas não dão conta. Então, eu falo, eu sou uma pintora. Né? E, da mesma forma que eu sou uma pintora, eu também sou uma prostituta. Por que para mim é importante falar isso? Porque eu não vou hierarquizar o que é melhor, o que é pior. Então, fazer parte, né, desse convite, que era o ano, né, o ano da LGBTQIA+, XZ, enfim. Aí o que acontece? Assim, para mim é só mais um trabalho, mas o que me chamou a atenção é que os brancos esperavam, toda vez que eu era entrevistada, né, por algumas revistas, falavam assim, uau, você está feliz? E eu sou super apática à felicidade deles. Tipo, Lia, é muito interessante estar lá, porque realmente eu não sei. Né, porque quando a gente começou a pensar na exposição, o nome da exposição, nós tivemos muita dificuldade, porque, de novo, as pessoas cis criam a homenagem, a exposição Lia de Castro, a exposição não sei o quê. Né? Falei, gente, vocês perguntaram se eu quero fazer parte disso? Então, eu, como uma produtora de conhecimento, eu quero estar em todo e nenhum lugar, que isso também é um pensamento decolonial. Porque essa memória não é sobre mim. Então, o nome da exposição foi em todo e nenhum lugar. Então, para nós, assim, para mim, com esse grupo desses meninos que construíram esse trabalho, era importante estar lá de passagem, né? E depois veio a questão da compra da obra, né? Eles nunca me chamam pelo nome. A artista trans que pintam, a prostituta que pintam. E isso me chama a atenção. Né? Por quê? Porque parte de uma essência de si próprio, né? Deles mesmos. Porque a transfobia está no campo da visão. É ver aquilo que não se vê. Ver o que não pode ver. Ver aquilo que ela imagina que ela vê. Então, não é nem homem, nem mulher, é só uma trans que pinta. Então, para mim, assim, é uma experiência
que eu venho falando muito, né, dentro de museus, né? Às vezes, estar na rua, se prostituir, é menos violento do que lidar com pessoas do museu. É muito, né, é muito menos, não. Melhor, é menos violenta, né? Porque quando você se prostitui, você está vendendo aquilo que é seu, né? Agora, quando você está negociando com o museu, você percebe que eles querem mais do que aquilo, né? Porque eles vão usar o seu corpo, a sua aparência, ainda o objeto exposto, para poder falar que são menos ruins, né? Então, a gente volta lá no início, representatividade e inclusão não é o suficiente, né? Mas só que foi uma experiência interessante. Eu aprendi isso com a Bell Hooks. A Bell Hooks falou, olha, quando uma pessoa branca, né, fala, não sei o quê, né, não é o seu caso, mas que os brancos ficam, não sei o quê, e começa a comparar, né? Você fala, sei lá, da Chinua Achebe. Ele fala, não, mas só que tem Deleuze. Você já leu? Aí você fala, interessante. Porque interessante pode ser qualquer coisa. Então, foi interessante. Foi interessante. Muito bom. Marcos, você falou dos atos amenizadores, essa é a expressão, eu acho ela muito adequada, né? Porque a gente vive, eu acho que como a Ali acabou de falar, né, que ela quer passar pelos lugares e deixar fumaça, né? E eu acho que a sua iniciativa também é um pouco semelhante a isso, né? Você vai nos lugares, faz as visitas, passa, mas eu acho que, como também disse a Lia, e você também, de certa maneira, a ideia do decolonial, do anti-hegemônico, não é querer ser hegemônico, né? A gente tem que buscar outro lugar, que é esse lugar de criar uma sociedade diferente, nas nossas pequenas relações, né? E eu acho que isso é o essencial do seu trabalho, né? De você estar criando esses diálogos. E aí eu queria perguntar um pouco da repercussão nisso, se já existem subprodutos, digamos assim, né? Se existem outras pessoas que foram mobilizadas pela sua mobilização, né? Eu gosto muito também daquela expressão que o Gilberto Gil usava quando era ministro da Cultura, né? De fazer o do-in na sociedade. Eu acho que é um pouco isso que você está fazendo, de certa maneira. E aí queria conhecer um pouco se isso já criou outros. Eu vi que você está no rádio, que você tem, então isso já certamente é. Mas conta um pouco mais para a gente sobre isso. A partir semelhantes, atividades semelhantes como o tour, né? Não fui o pioneiro a fazer o tour, eu acho que eu sempre uso como exemplo o projeto Visitar, que existe aqui no Espírito Santo, era um projeto que se pegava o centro histórico e você chegava na Casa Porto, você pegava um passaporte, né? Um projeto que elencou 50 pontos históricos, dos 50, se não me engano, 19 tinha visitação. Você chegava lá, já tinha um guia, então você pegava o passaporte no primeiro circuito e você, de forma independente, pelo mapa, você conseguia ir visitando todos esses lugares. Hoje em dia, dos 19, apenas 3 estão abertos, né? E sem essa questão do passaporte, nem nada parecido, enfim. Então, não fui o pioneiro nesse sentido, mas, hoje em dia, eu sou o único que ainda faço esse tipo de tour, né? De forma, né, pública, acredito eu, não sei se tem alguém que faça. Mas eu acho que assim, os principais, como você diz, subprodutos, ou até eu digo como uma devolutiva, que eu venho recebendo é o uso dos meus vídeos em sala de aula. E aí vai nessa contrapartida que eu falei, que é a retirada da história do Espírito Santo da grade curricular, né? Então, são professores que me conhecem, que às vezes até amigos da graduação, que usam os meus livros dentro de sala de aula, indo nessa contramão da retirada da história do Espírito Santo da grade curricular. Então, você vê que, por exemplo, ele está usando até uma brecha naquilo que ele tem como projeto de aula, porque, em momento nenhum, ele vai planejar uma aula de Espírito Santo, porque não está destinada a ele. Ele não tem aquilo naquela grade curricular. E ele me manda, usei o seu vídeo hoje, né, para se pensar uma nova forma, acho que isso é uma nova forma de educação, né, mas principalmente se colocar, recolocar, né, mesmo que de forma informal, o Espírito Santo na sala de aula. Então, eu acho que essa é a principal devolutiva, um subproduto, um reflexo desse pequeno trabalho que eu faço. Subproduto é uma palavra ruim, né? Que, enfim, reflexo é mais legal. Reflexo, uma vertente, né, ou algo parecido. Exatamente. E, Guilherme, você fez uma análise aí de um debate super atual, né, que eu acho que é ótimo a gente também pensar sobre isso, né, e esse termo que, de fato, é apropriado pela direita, mas eu queria que você fizesse agora um esforço contrário de
dizer de alguns artistas, possivelmente, né, que eu sei que você também trabalha nesse campo da arte, que fazem um trabalho que, de fato, repensa isso. Se você pode citar... Lia de Castro. Essa é fácil. Não, mas acho que é interessante, para mim foi interessantíssimo. No começo da minha pesquisa do pós-doutorado, eu vim aqui para Vitória, até o Nicolas Soares, que é um artista que eu acho também é uma excelente referência nesse sentido, me convidou aqui para Vitória e eu fiz uma fala aqui da minha pesquisa e entrei em diálogo com vários artistas aqui do Espírito Santo. Então, eu acho que é interessante a gente pensar na prática de artistas como a Kika Carvalho, como o Nicolas Soares, a Caxiel Vitorino, na Perrocha, que é curadora, está lá no Museu do Bispo. É interessante. Vou falar só de nomes capixabas, só para a gente ficar por aqui. Mas eu acho que tem uma série de artistas que vêm refazendo a história da arte brasileira por dentro e têm sido categorizados de uma maneira que é essa maneira que as pessoas entendem que é muito limitada e vai ser chamada de identitária, então é só lido naquela caixinha, quando, na verdade, esses artistas estão expandindo o pensamento, né? Estão mostrando o que é a arte brasileira em mais uma vertente, não repetindo o que vem sendo feito há séculos, né? Então, quando a gente parar com esse debate de que aquele lá é identitário, acho que a gente ganha um pouco mais, né? Acho que é por aí. Obrigado. Viva o Espírito Santo e seus artistas. Obrigado. Agradeço demais, Lia, Marcos, Guilherme. Eu acho que foram falas muito potentes, muito a ver com as ideias centrais do seminário. E aí o Nicolas vem aqui daqui a pouco para mediar a segunda mesa da noite. Tá bom? Obrigado, gente. Obrigado.